Shalom de Yahushua para todos. Para quem não sabe, Yahushua é o nome verdadeiro do Salvador, Yahushua. Prezados amigos e irmãos, na pessoa do Salvador, estou falando, irmão, aqueles que verdadeiramente são irmãos. Quero ler em Yeshayahu, que é o nome que foi colocado, usado para colocar aqui, foi Isaías. O nome verdadeiro é Yeshayahu. Esse nome não é o nome do profeta. Segundo as escrituras sagradas, o nome do profeta é Yeshayahu. Está aqui, Isaías em português. Capítulo 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de Yahu? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Prezados amigos, muitos dos que não sabem dar a definição desses versículos, que aqui está, acha que esse versículo aqui ele está se referindo ao materialismo, ao corpo carnal. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Para o materialista, o homem que pensa no físico, nesse corpo físico, nesse corpo que se corrompe, nesse corpo mortal, ele não tem a visão espiritual e ele acha que ele está se referindo ao corpo físico do homem. Mas ele está se referindo ao corpo sarado que foi dado lá no jardim do Éden ao primeiro homem que foi feito. Ele fez ele com o corpo sarado. Quando ele caiu no pecado, o corpo dele passa a ser corruptível e mortal. Daí a herança da corrupção e da morte passou a vir pelo homem. Mas a redenção, a restauração daquele corpo sarado veio através de Yahushua HaMashiach, que morreu no madeiro para nos dar a salvação. Esse corpo sarado não se refere ao Adão caído, mas se refere ao Adão espiritual, ao Adão que estava no favor do Pai, ali no jardim do Éden, quando ele estava vestido com as vestes espirituais, vestido com a glória, o resplendor do eterno Pai na vida dele. Ele não estava nu. Ele estava mais bem vestido do que eu, com essa roupa aqui, do que você que está com essa roupa aí. Ele estava com as vestes espirituais.
Ele estava com o corpo sarado. Mas no momento que ele transgrediu, ele passou a ter um corpo corruptível e mortal. Quando o Salvador, ele derrama o seu sangue no madeiro, é moído pelas nossas transgressões e pelas iniquidades. Não está se referindo à dor material do corpo, não. Está se referindo ao nosso pecado, à transgressão, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele. Não está falando sobre diabetes, sobre paralisia, sobre doença do coração, doença mental, doença na visão. Não está se referindo a isso. Ele está se referindo, ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. E agora, e pela sua pisadura fomos sarados. De quê? Das transgressões. Para recebermos o quê? Um corpo incorruptível. Incorruptível. Esse versículo não está se falando no materialismo, não. Ah, irmão, e ele não tem poder para curar as pessoas? Sim, tem poder para curar, para restaurar, para ressuscitar, para dar visão. Todo o poder lhe foi dado no Xamaim e na terra. Ele tem todo o poder de fazer. Basta você crer. E se ele quiser, ele faz. Ele não é obrigado a fazer. É se ele quiser, pelo favor dele. Mas, como é que nós podemos dizermos a esse respeito que não se trata de dores material? Bom, vamos ler em Romanos, capítulo 5 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, que diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. Ele está dizendo toda a criação geme, toda. Ele está dizendo só o mundo pecaminoso, é toda. Toda a criação, desde o animal até o ser humano, geme. Ah, meu prezado, e está contradizendo o outro versículo? Não. Está contradizendo, não. Ele morreu para nos dar a salvação espiritual, do nosso corpo espiritual que vai ser restaurado. Vai chegar lá. Aí o apóstolo Paulo, ele, para frisar que não é simplesmente a criatura, mas também é o salvo, ele diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos na expectativa da redenção do nosso corpo, que vai ser transformado em um corpo sarado, em um corpo corruptível. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos com esse corpo corruptível, que não é sarado. Todo pregador, todo pastor, todo pregador que falar que tem corpo sarado, ele está mentindo. Mentindo. Ele sente dores, ele sente emoção dentro da alma, ele sente vontade de chorar, ele sente tristeza, porque ele está nesse corpo físico. Nesse corpo físico.
A dor é a mesma em cada mortal. Não tem para onde correr, não existe corpo sarado, é mentira, só tem uma palavra a dizer, mentira de todos os pregadores que dizem que você agora vai ter corpo sarado, porque o Salvador morreu e foi moído pelas nossas transgressões. Para você receber, está na expectativa, aguardando, para receber o corpo sarado no dia da redenção. Veja bem, e não só ela, mas nós mesmos, ele estava falando a pessoa dele, ele já salvo. Ele já salvo, já tinha o Salvador na vida dele. Aí ele não tinha corpo sarado? Não tinha não. Ele diz, e nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Você quer saber o que é o corpo? Ele disse aqui bem leve, aos Romanos ele escreveu. Agora vamos ver quando ele escreve aos Coríntios. Capítulo 15. Versículo 23. Diz o seguinte: versículo 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpriu-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Na vitória, no sucesso, no progresso. Tragada foi a morte. Por que ele fala assim? Veja bem. Em algumas versões diz, e quando o corpo que é corruptível, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é na vinda dele, que vai ser transformado e levado. Vai ser revestido da incorruptibilidade, aí vai ter o corpo sarado. Não tem mais dores. Ele diz, e quando este corpo, que é corrupto, ruim, mortal, esse corpo aqui físico, está se referindo à alma, está se referindo ao corpo, que é mortal, que é corrupto, que adoece, que sentimos dores, que você sente diabetes, que você tem problema de visão, que você tem problema mental, que você não sabe dar definição das coisas direito, que você não sabe interpretar, que é este corpo corrupto, ruim, este corpo perverso, mau. É o corpo, é a natureza pecaminosa. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, significa dizer que não vai mais ser corrupto, que não vai se corromper. Ele é corruptível porque ele se corrompe. Mas está escrito. Só é você ler na Escritura Sagrada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando isto que é corruptível, que você queira, que não queira, o apóstolo Paulo escreveu, e quando o teu corpo que é corruptível, e quando o meu corpo que é corruptível, quando o meu corpo que é cheio de doença, que é ruim, que é perverso, que é mau, quando o teu corpo que é mau, que é perverso, que é ruim, se revestir da incorruptibilidade,
da incorruptibilidade, aí virá o fim. Entendeu como é que funcionam as coisas? Aí diz, ó, isso que é mortal, sempre morrendo. Isso que é mortal, se revestir da imortalidade. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós não somos incorruptível e nem somos imortais. Nós somos mortais e corruptível, porque estamos neste corpo. Este corpo é corruptível, este corpo é mortal. Agora você está na expectativa, entregou a vida ao Salvador, está aguardando para o dia da redenção. Como eu li lá em Coríntios, não, lá em Romanos capítulo 8, né, que diz. E toda criatura geme e está sujeita. É mentira. O homem vai para o púlpito e diz que nós temos corpo sarado, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades espiritual para o dia da redenção. Quando Paulo falou isso, ele já era salvo. Já estava na expectativa, aguardando. Aí diz, versículo 53 diz, onde está a morte e o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas o favor de Yahweh que nos dá a vitória por nosso soberano Yahushua HaMashiach. Ele nos dá o sucesso, o progresso e o êxito. Agora, ele tem poder de curar? Sim, aí é outra coisa. Ele tem o poder de curar, ele usa nos dons de cura. Mas a questão de você ser curado, não é questão, você tem uma doença, vai ser curado, depois vai aparecer outra doença e você vai morrer, porque você é mortal e está nesse corpo corruptível. Não significa dizer que você não vai adoecer mais, vai adoecer sim. E não adianta dizer, ô irmão, hoje eu não estou doente, eu tenho um corpo sarado, porque breve vai acontecer com você também. Breve vai acontecer. Você pensa que tem saúde, pensa. Faz um check-up da tua vida, direitinho. Às vezes você faz um check-up lá, vai ao médico, faz exame de sangue, exame do coração, pulmão, e está com um problemazinho lá, olha, lá no teu cérebro. De repente dá um derrame cerebral, aí você vê, mas aquele homem que saía para todo canto, aquele que batia no peito e dizia que tinha saúde, que tinha fé, que sim, por alto se vangloriava. E agora ele está arriado. E morreu novo. E passou para a eternidade novo. Porque não sabe. Nós não sabemos o que nós temos dentro de nós. Qual é o mal? Qual é a enfermidade? Qual é a doença? Você não sabe qual é a doença? Qual é o mal que está dentro de você? Você não sabe. Você pode dizer, eu confio no Eterno e eu não tenho nenhuma. Tem. Você pode confiar como for. Você tem uma doença, sim. Todos têm. Isso é a forma geral. O apóstolo Shaul, ele diz, e nós que temos a primícia do Espírito, gememos em nós mesmos. Quem disse isso? Foi o herói da Emuná, o herói, um dos gigantes da Emuná, um gigante da crença verdadeira, aquele que tinha uma crença pura, aquele que colocou a mão sobre o enfermo e curou, aquele que levantou defunto. Quem era ele? Foi Shaul. E tu, que nunca levantou defunto, que nunca orou nem pela febre de alguém, agora se vangloria, mentindo. E ele estava lá, com enfermidade dentro dele.
Uma enfermidade tal que ele chegou a dizer que ele não sabia dar a definição da enfermidade dele. E até hoje os teólogos ficam dizendo, foi isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E não sabe de coisa nenhuma a respeito disso. Não sabe. Não sabem. Aquela enfermidade que estava dentro de Paulo. Que ele disse que o Eterno colocou como um espinho, como se fosse um espinho na carne. E o Espírito, e enviou um Espírito do diabo para o esbofetear. Ele estava falando, Espírito, não falou para a pessoa não. Para o esbofetear. Você sabe por que era isso? Sabe o Eterno Pai. Sabe o Eterno Pai. O ser humano ele é tão perverso, que ele, se ele tiver uma saúdezinha boazinha, ou a qualidade de coisa boa na vida, ele já fica pisando nos outros, se vangloriando. E somos nós, perversos, o ser humano, ruim, maldoso. O ser humano em si, ele é perverso, é corrupto em si. Mas o evangelho também do mesmo jeito não muda não, do mesmo jeito. Luta, vai lutando, orando, lendo a Bíblia, mas é ruim também. Por quê? Porque aqui está, ó. E quando isso que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, porque nós estamos dentro desse tabernáculo corrupto. O ser humano está dentro desse tabernáculo corrupto, porque por si ele se corrompeu. É todos, são todos ser humanos de forma geral. É de forma geral. Aquela liderança religiosa é o santo do mundo todo, é do mesmo jeito. Se não tem a maldade de um jeito, tem a maldade de outro. E nós mesmos que temos a primícia do Espírito Santo, gememos em nós mesmos. Agora rasga a Escritura Sagrada, acha ruim por causa desse versículo. Quando o Salvador ali se expressa pelo Espírito Santo, que o profeta Yeshayahu, que é colocado em Isaías, que ele nunca foi chamado por esse nome de Isaías, é Yeshayahu o nome dele verdadeiro. E ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades da alma, do espírito, as nossas transgressões, a nossa ruindade, as nossas dores da alma. Existe outra iniquidade pior do que o pecado? Não foi o câncer. Não. Ele não morreu para curar, para salvar a pessoa do câncer. Não. Se ele morresse para salvar a pessoa do câncer, ele era um Elohim materialista. Ele era um Elohim pequeno. Ele era um ser espiritual pequeno. Ele não morreu para salvar ninguém do câncer, para salvar ninguém de uma paralisia infantil, para salvar alguém de um derrame cerebral, para salvar ninguém de um ataque cardíaco. Ele não morreu, não foi para isso. Não foi para isso. Ele morreu para muito mais do que isso, para dar a salvação a você, lavar você de todos os seus pecados, para você ter direito a um novo corpo espiritual, porque esse corpo aqui é um corpo corruptível, é um corpo corrupto, esse corpo seu aí é um corpo corrupto. Como é que você diz isso comigo? Porque está escrito, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quem escreveu isso aqui, sabe quem foi? Falando consigo mesmo, sabe quem foi? Foi aquele que ainda pôs a mão sobre o enfermo e curou. Certo? Agora o homem se vangloria. O homem não é nada. Não faz coisa nenhuma. Não chega nem
no rastro de Paulo, que é Shaul o nome dele, não chega nem no rastro dele. Quando acabar, quer contradizer a palavra dele. Ele disse que é corruptível, é ser humano corruptível, corrupto, ruim. Mas está na igreja, está. É salvo, é. Mas está num corpo corruptível. O corpo que adoece. O corpo que vem uma cegueira. O corpo que vem uma diabetes. O corpo que vem uma doença silenciosa. Um câncer silencioso. Eu conheci um cidadão que ele tinha o câncer. Mas não sabia, ninguém sabia. Aquela doença silenciosa, silenciosa, silenciosa. Quando ele foi para o médico, o negócio já estava vencido. E passou pela eternidade um irmão da igreja. Certo? Passou pela eternidade com câncer. Estava na igreja pregando, profetizando. Mas ele não pregava heresia, não. Ele pregava a palavra certa. Mas foi doente? Foi. Passou pela eternidade? Passou. Está aguardando para ressuscitar em corpo incorruptível, porque o corpo dele era corruptível. Que o Eterno Pai abençoe ricamente cada um de nós. Amém?